Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1. Quero informar que nós tivemos uma boa reunião ontem, não é, meus irmãos? Amém? Amém. Bom, cada um somando aquilo, o dom que tem. E nós estamos esperançosos e crendo que teremos um ano melhor para Jesus este ano do que no ano passado, especialmente porque nós sabemos contra o que nós estamos lutando, nós sabemos onde estão os problemas. Requer de nós algum sacrifício, alguma mudança de hábito, mas sei que Deus estará conosco. Então, sempre que você for solicitado, faça aquilo que está a seu alcance para cumprir o que foi pedido a você. Amém? Glória ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. A tua palavra, Senhor nosso Deus, está diante de nós e nós a leremos, porque queremos saber o que fazer para estarmos corretos com o Senhor. Pedimos ao Senhor Deus que nos ajude agora. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Vou ler alguns versículos, depois os irmãos podem sentar-se. E eu vou continuar a leitura. E naqueles dias, verso 15, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco que alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Podem sentar, meus irmãos. Eu vou continuar a leitura. Campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Que o Senhor Jesus nos abençoe com a sua palavra. Nesse texto, nós conhecemos, nós vemos logo uma coisa: que o Espírito Santo predisse coisas pela boca de Davi. Então, no Velho Testamento é o Espírito Santo, no Novo Testamento é o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? E esse Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Falo isso porque alguns pensam que o Espírito Santo veio depois de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Ele sempre esteve, porque Deus é Espírito, Ele é o Espírito Santo. E aqui nós vemos que foi o Espírito Santo na boca de Davi. Ora,
Se ele desceu no capítulo 2 de Atos, o que aconteceu então com Davi? Que espírito era aquele? Era Jeová, era Elohim na boca dele, era o Espírito Santo. Amém? Há outras referências bíblicas também ao dizer: e contristaram o seu Espírito Santo. Porque Deus é Espírito e é Santo. O Espírito Santo é Deus, Jeová, o nosso grande Senhor. Seguindo, nós notamos que Pedro teve um problema. Ele achou que era necessário colocar alguém no lugar de Judas, porque eles eram 11. Eu pergunto: isto foi o Espírito Santo em Pedro? O texto diz: e Pedro, cheio do Espírito Santo, foi guiado por Deus, etc. Não. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse. E aí começou a dizer. Ele ficou preocupado com esse assunto. Nunca foi mencionado por Cristo, quando eles ficassem em Jerusalém, esperando a promessa do Espírito Santo, que eles procurassem alguém para ocupar a cadeira de Judas. Ele estava sentado talvez ali, meditando na Escritura, e viu que se cumpriu a palavra. E ele então encontrou a Escritura que disse: nós éramos 12, agora somos 11. Vamos ler, Jesus ia ser traído mesmo. Vamos olhar então na palavra, ver o que estava acontecendo ali. Encontrei, outro vai tomar o bispado dele. Muito bem, até aqui tudo bem, a doutrina correta. Alguém precisava substituir Judas. Estava mencionado na Escritura que outro tomaria o seu lugar, porque Judas alcançou sorte nesse ministério. Então quer dizer que Deus tem alguns ministérios passageiros. Deus tem algumas pessoas que Ele usa por um pouco de tempo e depois as lança no inferno. Mais ou menos assim. Porque eu creio que Satanás é o diabo de Deus, como disse Martinho Lutero. Judas foi levantado para um propósito. Ele alcançou sorte, mas ele não permaneceria no ministério. Será que eu posso aplicar isso para nós hoje e para toda a igreja, dizendo que tem irmãos e irmãs, pastores, etc., obreiros, que alcançam sorte no nosso ministério, mas que não vão permanecer? Certamente eu posso. Se você não cuidar bem da sua posição, Deus colocará outra pessoa no seu lugar. Falo isso com reverência, porque eu também me incluo nisso. E Pedro se deparou com isto. O problema foi que Jesus não disse que eles fizessem nada. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Era para fazer o quê? Ficar em Jerusalém, até o quê? O Espírito Santo vir. Se vocês notam, essa escolha foi feita antes do Espírito Santo vir. Estou certo, meus irmãos? Estou no capítulo 1, o Espírito Santo viria no capítulo 2. Pedro então fez demais? Certamente, Pedro fez demais. E esse é nosso problema nesta manhã, quando nós queremos também fazer demais. Deus não fez, eu quero fazer. Deus não deu solução, eu quero dar solução. Eu quero dar um jeitinho. Lembra da história de Sara? Você vai ter um filho, sua descendência vai ser como as areias do mar, as estrelas do céu. A mulher era velha, não podia ter filho. Já sei, meu marido, como é que vai ser isto. É aquela serva que pegamos no Egito, que vai fazer essa prosperidade e filhos, essa posteridade para você, meu esposo. Um jeitinho. Viu um sistema aqui? Sistema de Sara, uma forma de Deus abençoar. Sistema agora de Pedro, pensando como Deus ia cumprir a profecia de que outro tomaria o bispado daquele que traísse ao Senhor.
Olhe como nos enganamos fácil. Ele alcançou sorte. Judas orou pelos enfermos e curou. Judas expulsou os demônios. Por isso não botamos nossa confiança em sinais e maravilhas. Botamos nossa confiança na palavra de Deus. Deus opera por sua palavra. Não seguimos sinais. Nós podemos ver grandes sinais e as pessoas olham para isto. Deus tenha misericórdia de todos nós. O irmão Brando, na mensagem influência de um homem sobre o outro, eu não sei quantos já leram. Alguém levantaria a sua mão? É uma azulzinha. Nessa mensagem o profeta diz que quando Deus usa um homem e o homem cresce e as pessoas começam a olhar muito para aquele homem, Deus derruba aquele homem. Escute bem, Deus, não é o diabo não, Deus faz aquele homem cair para que o povo ponha a sua confiança nele, não em nenhum homem. Por isso cair, ter má fama é ruim, e ter boa fama também é muito ruim, porque se o homem começa a se elevar e crescer e crescer e crescer, ele cai miseravelmente, porque essa obra é de Deus e ele deseja ser louvado. Por isso, meus irmãos e irmãs, vamos dar glórias a Deus sempre. Não fale coisa boa, disse o profeta, de nenhum homem. Não vai dizer obrigado a nenhum homem. É Deus que opera tudo, tanto querer quanto efetuar em nossas vidas. Pedro estava bem intencionado em querer seguir a palavra. Nós também estamos bem intencionados, querendo que o evangelho se espalhe por essa capital, por esse estado. Até aqui tudo bem. Queremos cumprir o ID de Jesus Cristo. Até aqui tudo bem. Queremos fazer algo para Deus. Isto é ótimo. Mas para tanto devemos ouvir suas instruções. Deus não está com pressa. Nem nós deveríamos estar com pressa. Ele controla o tempo. Nós devemos saber disto e ter paciência com o Senhor. E nosso apóstolo aqui, muito bem intencionado, fez tudo muito bem correto com todos, e disse: esse homem se precipitou, vocês sabem, vendeu nosso Senhor, cumpriu a palavra ruim acerca dele, se enforcou, suas entranhas se derramaram, comprou um campo com aquele dinheiro, o dinheiro de uma fazendinha, de um sítio. Jesus foi vendido por um dinheiro de um sítio. Não tem como comparar isso muito bem hoje, né? Porque depende de um sítio, o valor, e traduzir isso, trazer para nós o valor do preço que Jesus valeu para Pedro, para Judas, não é muito certo hoje, mas foi um campo, um sítio, um lote. Foi isso que ele, 20 mil, 50 mil, 30 mil, 100 mil, algo assim. E seu campo, o campo foi chamado a seu Dama, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Aqui vem o problema. Aqui é o homem decidindo. E a mensagem desta manhã, se eu posso dar um título a ela, é a escolha dos homens. Observe como o homem é. Pedro disse: convém que dentre nossos irmãos, ele começou a estabelecer um padrão, que estão conosco. Olha a escolha que o homem vai fazer. Aqueles que estão conosco, quer dizer, fora de nós não, só conosco. Um grupo fechado, que conviveram conosco todo o tempo em que Jesus entrou e saiu dentre nós, começando pelo batismo de João. Vocês entendem? Não é uma pessoa qualquer não, não é qualquer pessoa que conheceu Jesus não.
é uma pessoa que estava lá desde o batismo dele, desde o princípio do seu ministério. Então o requisito foi grande, meus irmãos. Não era para qualquer um. Só tinha 120 irmãos. 10% seria os 12, eram discípulos. Então sobrava quanto? 108 varões ou pessoas. Se tirar as mulheres, então menos ainda, poucas pessoas. E vamos escolher aqui dentre esses aqueles que estavam conosco desde o batismo de João. Então já tirava mais outra parte. Convém que seja desde o batismo de João até quando ele foi tomado acima, recebido acima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Pedro estabeleceu aqui um critério, um padrão. Isso foi Pedro, isso foi a visão do homem. E eu pergunto aos irmãos, ele fez errado? Se vai escolher alguém para assumir o cargo de Judas, quem ele escolheria? O irmão dentre os quais fosse mais antigo. Ele fez a coisa correta como um homem. Ele está correto como um homem. E aqui eu não quero criticar nosso irmão querido apóstolo Pedro, não é essa a intenção. Apenas demonstrar que ele agiu como um homem. E nem sempre a maneira do homem casa com a maneira de Deus. Algumas vezes pode dar certo. Devemos consultar ao Senhor o que vamos fazer, porque Deus pode não querer daquela maneira. Que fosse um irmão antigo na igreja, talvez queira que seja um irmão novo na igreja. Vocês entendem isso, irmãos? Alguém que chegou depois, mas foi o apóstolo que decidiu isso. Convém. Então foi apresentado 2 nomes a ele. Nomes que preenchiam os critérios, preenchiam os requisitos. Esses foram José, Barsabás e Matias. Eles oraram. Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses 2 tens escolhido. Foi a oração de Pedro. Deus a respondeu para que tome parte neste ministério e apostolado, e que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. E lançando sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Veja só. O que é isso? A escolha dos homens. Eu ouvi um certo pastor dizer isto para mim. Quando eu era novo, e ele já é um pastor velho, aqui se fazia desta maneira. Certo irmão, certo pastor, que já não está mais conosco, ele, vendo os evangelistas que estavam, os irmãos que pregavam, ele fazia como que um sorteio para tirar um papelzinho, algo do gênero, e se o nome daquele fosse tirado, então aquele evangelista seria consagrado no ministério. E o pastor disse não. O pastor disse para mim e para mais alguém, assim eu não quero não. Era assim que eles faziam. Bons homens, homens corretos, vidas limpas, mas agindo como homens. Talvez ele orou: Senhor, aquele nome que eu tirar aqui, Senhor, seja a tua escolha. E aí puxou o papel. Eu não quero desmerecê-los, apenas dizer isto, que isso é uma atitude humana, tentando servir a Deus. É por isso que dá errado, é por isso que trabalhamos muito, é por isso que atrasamos nossa viagem,
é que ao invés de andar de carrinho, nós estamos com a carreta cheia de bloco, tentando andar veloz. Não vamos conseguir. Nós devemos um tempo, esperar tempo para subir, como diz um carreteiro: não me apertes na subida, que eu te aperto na descida. Que a carreta sobe devagar a ladeira, mas também quando ela desce muito rápido. Vamos aproveitar nosso tempo. Se é muito peso, vamos devagar subindo a ladeira, e quando estivermos descendo, deixe que nosso peso nos lance para frente. Vamos aproveitar a estrada, porque há momentos de você segurar um pouco, há momentos de você acelerar, há momentos para você, há tempo para tudo. E esses homens, quando tomam atitudes desta maneira, tanto um quanto o outro, no meu exemplo, tomam atitudes erradas e colocam homens para o ministério que não vão produzir muitas coisas. É onde eu vou chegar aqui agora. Quem era o 12º apóstolo? Sabe o que seu profeta diz? Esta foi uma escolha de homens, porque o 12º apóstolo, aquele que tomaria o lugar de Judas, era Paulo, não Matias, não Barsabás, era Matias. Nenhum desses, nenhum nem outro, era Paulo, melhor dizendo. Ele era o 12º apóstolo. E se você comparar Paulo com Judas, você verá que Judas é culpado da morte do Senhor Jesus Cristo. Consentiu, trabalhou na sua morte. E o apóstolo Paulo agora, quando chamado Saulo e um jovem, ele consentiu na morte de Estevão e saiu pelas casas prendendo os crentes. Então você pode saber que Paulo era ruim da mesma forma que Judas também era ruim. Vocês não acham, não? Tinham sangue nas mãos da mesma maneira. O 12º apóstolo devia ser um traidor que se arrependeu, não um homem justo e santo que começou desde o batismo de João até Jesus subir aos céus. O substituto de Judas seria um errado a quem Deus honraria e usaria: Paulo. Vocês estão me entendendo? Não era uma pessoa fina, educadinha, que você não podia falar nada dele. Era Paulo, todo torto, não torto segundo a lei de Moisés, mas torto segundo o evangelho de Jesus Cristo, um errado. Enquanto os discípulos, Pedro queria escolher um homem certo, correto, de bom testemunho, Deus queria chamar um Paulo, um Saulo. O que você dirá sobre isso? A escolha de Deus, não a escolha do homem. O homem escolhe Matias, correto, sobrenome justo do rapaz, desde o princípio com os discípulos, uma pessoa que ninguém podia falar nada dele. Matias é quem os homens escolhem. Saulo é quem Deus escolhe, porque Deus quer mostrar o seu poder, não a vida de nenhum outro homem, não a nós, não honrar a ninguém. Deus quer honra e glória para si mesmo. Deus escolheu o torto Paulo em vez do certinho Matias, por nome justo. Mas observe como parece tudo certinho, né? Mas Pedro dizendo, colocando tudo, citando Bíblia, orando. Não somos nós muitas vezes fazendo nossas orações e nossas considerações para fazer tudo certinho, mas não é a escolha de Deus. Você pode olhar na Bíblia, ver o que é que Matias fez. Matias não fez nada. Oh, que é isso, pastor? Nada ele também não fez, não. É verdade. Ele pregou o evangelho, ele era um cristão, ele era uma pessoa correta, ele é um irmão nosso, mas nunca ele pode ser comparado com o ministério que Deus deu a Paulo, porque também sei que Matias não é pior do que Paulo, nem Paulo pior que Matias,
Por conseguinte, são iguais, mas o ministério era para Paulo. Deus escolheu a Paulo. E agora, o que vamos dizer? Tinham medo dele. Paulo tinha complexo, porque ele sabia que ele foi testemunha da morte de Estevão, e ele mesmo levou pessoas para serem presas. Ele, Satanás, usando suas mãos para fazer mal ao seu povo, ele se sentia culpado. Você encontra nas entrelinhas que Paulo dizia: eu sou um abortivo para vocês, não sou nenhum filho, eu sou um aborto. E ele tinha problemas com os discípulos às vezes, problemas de mau humor que ele tinha. Vocês notam como ele sofria como ele trabalhava mais do que os outros? Talvez Paulo quisesse mostrar serviço. Se nós formos olhar aqui como homens, olhar Paulo como um homem, ele trabalhou muito mais, e ele cita isso. Ele recebeu inclusive um espinho na carne para que ele não se orgulhasse. Quer dizer que Deus teve até mesmo que cuidar do orgulho dele. Foi isso? Amém, irmãos? Amém. Porque se não tivesse o espinho, podia ser que Paulo se orgulhasse. Louvado seja Deus por nossos espinhos. Talvez se você não tivesse cometido tantos erros, você estaria hoje aqui bem orgulhoso, bem orgulhosa, né? Mas Deus te deu um espinho para você saber que você não é de nada, não. Foi Ele quem te trouxe aqui. Foi Ele que nos colocou aqui. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor por nossos espinhos. Paulo, ele queria mostrar serviço. Ele trabalhava mais do que os outros. E Deus quis usar Paulo para fazer isso. Talvez como o Assum Preto, que tem seus olhos furados para cantar melhor. Talvez Deus fez isso com Paulo, pôs ele em fraqueza para que ele desse mais ao Senhor, pôs ele como um condenado pela morte de Estevão, para que ele pudesse trabalhar mais para ele mesmo, para o Senhor. Deus sabe como preparar os seus dons. Ele soube muito bem como preparar Paulo para o serviço. Ele sabe muito bem como preparar você para o trabalho que Ele tem para você realizar. Amém? Amém. Aleluia. É a sua graça que faz isto. Nós sempre somos levados, convidados a agir como homens. Mas eu queria dar um conselho prático para a minha querida igreja. Nós devemos orar antes de fazer todas as coisas. Orai sem cessar, disse o Senhor. Devemos orar. Porque quando fazemos coisas, nós temos um fruto mau adiante. Eu vou contar uma história. Sabe, nossa querida irmã, pela qual oraremos após o culto, que está nesta hora em dor, ela foi ganha por um pregador. Isto é maravilhoso. Uma alma foi ganha para Jesus. E nós queremos que almas sejam ganhas. Mas sabe, irmãos, esse pregador, ele era como Paulo ou como Matias. Vocês decidam. Ele era alguém que havia sido mundano. Observe o que acontece, irmãos. Isso serve para você, para seus filhos, para os velhos, para os novos hoje. Porque não há ninguém melhor do que ninguém nesta manhã aqui. Não somos melhores do que qualquer outra igreja. Não somos melhores do que qualquer um morador de Salvador, da Bahia, do Brasil. Somos todos iguais. Não somos menos nem mais, mas todos somos filhos de Deus, disse o irmão Firmino de Jesus. Que Deus o tenha em bom lugar nesta hora. Então somos todos iguais. Esse que seria um pregador no futuro, ele teve uma vida mundana.
Paulo teve uma vida farisaica, não era um mundano, ele era um fariseu. Mas esse não era um fariseu, era um mundano. Vivia uma vida errada, em pecados, e aí você já sabe, pecados. Tinha seu comércio, ganhou dinheiro, tinha dinheiro, possuiu coisas aqui na terra, uma vida, ele sabe aquela pessoa que diz, por essas mãos já passaram muito dinheiro? Que triste, não é? Que nossos jovens nessa manhã, nós temos poucos jovens, nós temos alguns, 1, 2, 3 e 2 crianças, né? Muitos velhos dizem, por essa mão já passou muito dinheiro. Pô, você fez o quê? Aquilo que eu disse outrora, bebendo, fumando, farreando, o dinheiro vai todo embora. Ele podia bem dizer, por essas mãos já passou muito dinheiro. Teve muito carro novo, e casa, e teve tudo. E sabe, quando o homem é jovem, tem dinheiro, sabe o que ele faz? Ele vai servir a Deus, vai pregar o evangelho? Não, ele vai para o pecado, para o mundanismo, para a prostituição, para a vida mundana. E você já sabe o que é. O que é que o mundo oferece. Então viveu uma vida assim, e tinha uma mulher, e a sua mulher sofreu muito nas mãos dele, muito. Aí, quando passou o tempo, então ele vai ficando velho, então, depois de muitos pecados e muito sofrimento, ele se torna um cristão. A mulher, o deixa. Não é nenhum problema enquanto você é mundano. Então ele vivia a sua vida, vocês sabem. Finalmente, meus irmãos, ele se torna um cristão. Agora é Jesus, sabe? Enquanto é novo só faz coisa errada, quando vai ser velho vai ser crente. Esse tipo. E nós cremos que alguém pode ser velho e aceitar Jesus na velhice. Creio, conforme eu já tenho dito no princípio. Aí ele quer voltar para a sua esposa. Agora eu sou crente, minha mulher. E a mulher não aceita mais. Se a mulher não aceitou, eu quero saber, ele tem direito de casar-se de novo? Pensem vocês. Não, minha mulher não me quis, eu tenho direito. Tem? Você pode fazer, mas você não vai ter uma vida boa, não. Você pode pecar. Deus vai perdoar você? Vai me perdoar, pastor? Claro que ele perdoa se você se arrepender. Agora, você vai colher mais esse erro. O que acontece? Falo isso como um exemplo. O rapaz então fica solteiro, triste. Vocês sabem, homem de 45 anos, quase 50, sozinho no mundo, não sabe cozinhar, não sabe lavar, não sabe passar. Tadinho dele. Trabalhador, sim. Tem muito trabalhador, pecador. O que acontece? Ele viaja. Então encontra, e aqui, não quero ser correto o mais que eu puder, casa-se de novo e constitui uma nova família. Nesse ponto é que nós o encontramos. Ouve a mensagem, crê na mensagem, nós o batizamos. Como é que um homem desse deve viver? Já que fez tanta coisa e Deus perdoou, ele deveria assentar-se no banco, levantar as mãos para o céu e dizer: glória a Deus, o Senhor me salvou. Não está bom demais? Vai sofrer problemas porque casou com uma moça mais jovem, vai ter aqueles problemas, filhos grandes, e a esposa vai sofrer com os filhos da outra. Ela que é a outra, né? Mas vocês entendem. E filhos grandes,
é difícil. Ela com a idade quase do filho dele. Mas creu na mensagem nesse ponto. Se creu, zerou tudo. Vai sentar no banco aqui e vai servir a Jesus. Amém? Tá ruim? Irmã Regina, tá ruim ou tá bom isso aí? Levantou a mão para Jesus, está tudo bem aqui, batizou em nome de Jesus, vamos para o céu agora, que lá que nós vamos ter nossa recompensa, porque decidimos pela palavra, por Cristo, confessamos nossos pecados, Ele nos perdoou, por aqui o pecado nos persegue, as consequências, mas lá em cima, Ele não nos acha mais. Amém? O que aconteceu? Ele quis ser um pregador. Isso ia terminar bem? Podia terminar bem? Não podia, porque ele não tinha uma vida para ser um pregador, irmãos. Não tinha. Não é porque ele não merecesse, é porque ele não preenchia o requisito. Só isto, porque não tem como. Finalmente ele pregou o evangelho e Deus salvou essa irmã que eu mencionei aqui, pela qual oraremos. Vocês estão entendendo? Foi algo bom? Foi maravilhoso. Deus usou esse irmão? Usou. Mas e ele? Ele não podia ter vivido uma vida melhor? Poderia. Mas ele foi para um ponto onde ele não merecia, ou não deveria estar. Porque merecer, nenhum de nós merece estar ocupando algum cargo que sirva ao Senhor. Não era aquilo que Deus viu. Mesmo que fosse Matias, que é neste caso, era um homem que não tinha nada contra ele, mas não merecia a posição, porque Deus não escolheu para a posição. Não tem a ver com mérito, tem a ver com escolha divina. Porque no caso de Matias e Paulo, Deus queria era o errado, não era o certo. Mas quando falamos de ministério conforme temos recebido, o apóstolo Paulo pregou para nós, estabeleceu um padrão, convém, e começou a dizer. E sabe, meus irmãos, no decorrer da vida, eu estou citando aqui ministério, mas podemos falar de outro aspecto. Se nós tomamos alguma atitude errada, na sequência de nossa vida, Deus vai mostrando, Ele vem, aconselha, você vai reparando aqui, reparando ali, e você vai entendendo onde foi o erro, e Deus vai te ajudando a sair do abismo que você entrou, ensinando como sair. Eu creio assim, você vai sofrer, que eu não merecia ter entrado nesse buraco, mas é que você entrou e caiu lá no fundo, Jesus te ajuda a sair de lá. Tenha paciência, não se queixe do lugar que você caiu, foi sua culpa. Agora você peça graça a Deus, misericórdia, e Ele vai te ajudar como subir, em que pedra se apoiar, que ramo que está ali, a raiz pendurada ali na terra, você pode puxar para você sair. Vocês me entendem? Muito bem. Agora, se você for um tolo ou uma tola e nunca ouviu o conselho de Deus, você vai sempre permanecer no mesmo buraco. Finalmente, concluindo a história desse irmão, a idade chegou, a conta dos seus erros chegou, doença chegou, desonra chegou, e ele passou dificuldades, até que morreu de uma maneira ingloriosa. Sabe? Não podemos dizer que morreu com sucesso. Morreu com tudo desarrumado com alguma coisa que não podia estar. Não morreu com tudo arrumado na sua vida. Deixou filhos pequenos, porque nós entendemos que quando vamos partir, queremos deixar nossa família arrumada, os filhos criados, um ganha-pão para a nossa esposa. Vocês não acham? Não é isso que o homem tem que deixar? E, salvo engano, não foi assim que ele se despediu dessa terra. Sei que Deus é quem cuida das viúvas e dos órfãos, então sei que Deus continua aqui com sua misericórdia e abençoando a todos, e a vida continua. E creio que Deus se lembrará do bem que ele fez e do esforço que ele se empenhou
pela causa do Senhor. Eu sei que não vai ser esquecido, mas foi sem tanto sucesso, porque ele não foi chamado para fazer essas coisas. Vocês me entendem? Só tem que um irmão me falou, esse irmão me falou certa vez, que orou por uma criança que estava morta e ela voltou a viver. Esse irmão me falou uma vez que orou por enfermos e eles foram curados. Bem, uma pessoa que opera desta maneira, o que é que eu, um menino, falaria a este homem de meia idade? Ele não me ouviu. Ele desprezou completamente a minha autoridade. Foi o que ele fez, e digo isso porque é a verdade. E minha autoridade não é minha, é de Deus. Não tratei de maneira nenhuma como se ele fosse meu, ou de alguma maneira me aproveitando de uma posição que eu ocupava. Tentei agir com ele da melhor forma possível e recebi isto, esse desrespeito. Mas, como eu tenho dito, tem ali a placa, curva perigosa. É um cotovelo assim, um cotovelo, quer dizer, a curva é muito fechada. O motorista pode desprezar a placa. Não vou diminuir nada, não vou estar de 80, vou agora é para 100. Você pode desrespeitar a placa, mas não pode desrespeitar a curva, não. Sabe, o quebra-mola a 300 adiante. O que quebra-mola aqui? Nada. Você respondeu isso para a placa, motorista? Muito bem. O que você vai falar para o quebra-mola? Vocês estão me entendendo? Um pregador é só a placa, dizendo, o juízo vem. O pregador é só o aviso, não passe, perigo. Agora, se você ouvir o anúncio, a informação, você se dá bem. Se não, você vai ter problemas. Deus seja louvado. Eu quero ouvir os sinais de Deus. E você, meu irmão, minha irmã? Vai poupar dificuldades na sua vida. Eu quero orar antes de fazer as coisas. E se fiz alguma coisa sem orar, eu quero orar para fazer a próxima coisa. Porque assim, lembram-se quando o povo estava para tomar Canaã? Chegando lá, mandaram espias, Josué e mais Caleb e mais 10. Chegando lá, eles encontraram que os muros eram muito grandes e que a terra era habitada por gigantes. 2 deles trouxeram um cacho de uva. 2 homens, um cacho. A terra é boa. Esse foi Josué e Caleb, certamente, né? Aqui nós temos, a terra é boa. Os 10 disseram, nós não podemos conquistar a terra. A terra é boa, mas está cheia de gigantes. Tem muitos problemas. Eles pareciam gafanhotos para nós, muitos. E nós parecemos gafanhotos para eles, pequenos, homens grandes. O sarcófago, né, seu caixão, media 4 côvados, 9 côvados, que é 4,5 metros. Og, rei de Bazã. Ali moravam os filhos dos gigantes, homens altos. Nós não podemos guerrear contra eles, homens de guerra, e nós somos uns escravos que saímos do Egito agora. Como é que um bando de escravos vai vencer uma tropa bem organizada? Não vai. Aqueles homens estavam analisando como homens. Vê Pedro aqui de novo? Eles são gigantes, pense aí você, eles são gigantes guerreiros. Nós somos escravos saídos há 4 dias do Egito. A gente sabe cortar, limpar, enxada, foice. Nós somos escravos, não temos treinamento militar nenhum. Eles são homens de guerra e são gigantes. Pense você se vai dar certo, Moisés. Aí Josué e Caleb deviam ser loucos. Olha aqui a uva grande que nós pegamos, nós podemos conquistar a terra. Vocês são malucos. Os 10 disseram, esses querem nos levar para a morte. E uma multidão veio para apedrejar Josué e Caleb. Vejam como as coisas de Deus fogem do pensamento humano.
Quando eles vieram para apedrejar, para matar Josué e Caleb, a nuvem, a coluna de fogo desceu como uma nuvem. Imediatamente, os 10 ficaram leprosos. E Deus falou com Moisés: Moisés, esse povo que não creu, volta com esse povo. Esse povo não vai entrar na promessa. Até nenhum desses que recuaram hoje, nenhum desses vai entrar em Canaã. Volte para o caminho que eu vou te guiar. E eles passaram 40 anos rodeando o deserto. Quando Moisés disse isso, vão voltar. Vocês não creram, serão destruídos no deserto. Vamos voltar, vamos caminhar agora. Para onde? Não sei, para onde Deus guiar. Vocês não querem entrar? Vamos rodear por aí. Uma multidão disse: nós podemos, vamos lá agora. Deus falou para não ir mais. No primeiro momento é para ir. Vocês não creram. Deus então decidiu: voltem pelo deserto. Uma multidão disse: não, a gente consegue sim. E tentaram ir contra Canaã, contra possuir a terra, quando Deus disse que eles não possuiriam mais. Eles estavam sob maldição. Eles morreriam, não entrariam na promessa. Mas o que eles fizeram? Tentaram alcançar. A terra é nossa. Podiam citar a Bíblia, podiam dizer: essa terra foi a terra que prometeu ao nosso pai Abraão, é nossa, vamos. Por que vocês não ouviram o Senhor? Deus falou agora por Moisés: a terra é sua mesmo, tudo mais. Mas Deus disse agora que você não vai entrar lá não. É sua, mas você não vai entrar não. É do povo de Abraão, mas você não vai ter. Seu filho vai herdar. Mas você que não creu não vai. Agora me arrependi. Tarde demais. Porque também sei, meus irmãos, que há momentos para você decidir por Deus. Aí você toma uma decisão errada, fora de Deus, e uma coisa vem sobre você, e você diz: agora eu vou fazer. Agora já não dá mais. Você já errou. E Deus leva as suas coisas bem a sério. Billy Paul deveria ser um pregador, mas ele não se preservou. Então ele não pôde carregar a mesma Bíblia que seu pai carregou, porque ele errou. Deus, quando chama um homem, Deus guarda o seu dom. É Deus guardando o seu dom. Por isso, a melhor coisa a fazer é orar: Senhor, a Bíblia diz que a terra é minha, a Bíblia diz isto e aquilo, eu já entendi isto, o raciocínio humano é esse, mas o que tu queres? Porque numa hora você vai fazer o que é normal para ser feito, e algumas horas não. Neste momento aqui do povo em Canaã, não era normal um bando de escravos querer tomar uma nação de gigantes preparada para a guerra. Era normal? Era sensato isto? Mas era a palavra de Deus. Porque não foi como foi que eles saíram do Egito? Foi através de militar? Foi através de força, de alguma luta humana? Não, foi Deus que tirou ele do Egito através de pragas. Como é que Deus colocaria seu povo em Canaã? Através também de pragas, meus irmãos. Porque ele prometeu, acho que em Êxodo 30, que ele enviaria vespões sobre a terra e os expeliria aos poucos. E eles iam tomando as casas, aí Deus enviaria mais pragas, eles iam saindo. Não esvaziaria a terra toda de uma vez, disse o Senhor, para que os leões não tomassem conta dos campos. Deus disse que expulsaram os moradores de Canaã aos poucos. Eles deviam crer que sobre o sobrenatural eles saíram do Egito, e através de um milagre sobrenatural eles entraram em Canaã. Eles deviam crer, e eles falharam em crer. Não tinham que analisar nada, pensar em nada, eles tinham que crer apenas. E eles foram raciocinar.
Aí eu pergunto, será que foi uma ideia boa mandar espias? Será que foi Moisés que mandou? Deus não mandou mandar espias. Deus disse que a terra é vossa, de qualquer jeito daria certo. Eles deveriam orar, mas nós sempre queremos fazer de uma forma. Meus irmãos, devemos buscar a Deus para fazer da forma de Deus. Algumas vezes ela não é bem comum, não é natural, não é muito, não é aos olhos sensatos a melhor coisa, mas é aquilo que Deus escolheu. E algumas vezes o que Deus quer que você faça é justamente o que é correto, simples e sensato. Como saber então o que fazer? Nós devemos orar e Deus dá a prova. Como é que nós temos um pai que deseja nosso sucesso e nós estamos no meio de um caminho para uma decisão difícil e nosso pai não nos diz nada? Ou nossa mãe? Eu penso que esse não seria um bom pai, uma boa mãe. Nosso Deus é muito melhor pai, muito melhor mãe do que qualquer um de nós. Se consultarmos a Ele acerca do que vamos fazer, realmente Ele nos falará. Apenas devemos esperar que Ele responda. E nem sempre Ele responde na hora que nós queremos. Pois a resposta para a oração de Pedro foi dada em visão a Ananias, quando disse: levante-se, vai no caminho da rua direita, assim, assim, assim. Lá você vai encontrar um homem assim, assim, assim. Você vai pôr as mãos sobre ele, ele vai ficar curado. E vai dizer para ele que ele foi escolhido para mim um vaso para levar o meu nome aos gentios. Essa era a escolha de Deus. Mas Pedro orou e já tinha todo o seu processo já feito e pensou que Deus entraria naquilo. Deus não entra em nenhuma organização de homens. Deus não muda o seu roteiro por causa do meu. Eu tenho que mudar o meu roteiro. Aleluia. Eu tenho que mudar-me. Não o Senhor vai mudar por causa de mim. Vocês creem nisto? Amém. Eu que tenho que mudar para Deus, não Deus para mim. E se eu não mudar, você sabe, perecerei. Jonas indo a Nínive, Deus mandou que ele fosse para Nínive. Ele não quis. Pensou que podia ir para outro lugar e pregar o evangelho em outro lugar, em Tarsis. Mas Deus não queria em Nínive. Então ele não foi de barco, ele foi então de peixe. Ele teve uma viagem então por debaixo de um submarino animal, não é? E o conduziu até lá. O fato, meus irmãos, minhas irmãs, é que nós vamos cumprir nosso papel que Deus estabeleceu, de uma maneira ou de outra. Devemos orar para cumprir bem aquilo que Deus nos tem dado para fazer. Porque não se engane, você fará o que Deus quer que você faça, de uma maneira ou de outra. Amém? Porque outro não tomou o bispado de Judas, não antes de Judas ter cumprido tudo o que Deus tinha determinado acerca dele. Vocês entendem isso? Os caminhos do justo são dirigidos pelo Senhor. Nossos passos estão contados. Nossa vida está projetada em Deus. Devemos orar para que cada parte do nosso caminho seja iluminado, para que nós avancemos naquele caminho. Então, quando avançamos um pouco, fica escuro mais uma vez, então oramos e Deus clareia mais um trecho da caminhada, e assim nós vamos seguindo. É certo que algumas vezes nós somos encandeados por luzes e somos cegos pela escuridão, mas é hora de manter o volante firme, crendo que temos feito o que é correto e sabemos que nenhum mal pode vir a nós se temos feito o que é correto. Então logo mais um lugar de mais um pouco de luz aparece
em nosso caminho e nós podemos avançar melhor. Deus não nos mostra todo o nosso caminho. O profeta olhou para umas montanhas e disse: esta aqui é minha vida. Uma cordilheira de montanhas, penso que é isto, que vai subindo e descendo, subindo e descendo. Ele disse: aqui foi quando eu comecei o ministério, subi, aqui eu tive uma caídazinha, depois subi de novo, e foi mostrando, e chegou no ponto alto, disse: aqui foi a minha maior baixa, e mostrou como ele caiu, e mostrou como ele vai indo embora. Nossa vida tem altos e baixos. Quando estamos em cima, nós conseguimos ver o horizonte, mas quando abaixamos em nossa caminhada, nós não vemos mais o horizonte, vemos só a estrada. E algumas vezes, quando estamos subindo numa estrada, não vemos nem mais a estrada, porque é uma ladeira muito íngreme. Não vemos o que está atrás do topo da ladeira, como nós motoristas chamamos, cabeça de onça. Você sobe, mas não sabe o que está embaixo da curva ali. Ou então, quando estamos nos aproximando de uma curva, nós não sabemos o que está detrás da curva. Nossa vida é assim, de subidas e descidas. Devemos confiar em Deus e nos manter no meio da estrada. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Devemos orar para saber qual é a vontade de Deus. Nós vamos ler os pedidos de oração. Fechemos nossos olhos, inclinemos nossas cabeças. Enquanto eu leio, você já pode orar. Peço oração da igreja pela saúde da minha tia Conceição, pois a mesma foi diagnosticada com câncer e está muito abatida. Agradecida, irmã Osana. Isso foi o último pedido, né? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós já temos pedido pela tia da irmã, Senhor, e confirmamos o pedido. Ajuda, Senhor, que a tua graça alcance, pois sabemos, Senhor Deus, que o dia mau virá para todos nós, Senhor, conforme a tua vontade, e nós só teremos o Senhor, não temos outro nessas horas difíceis, só temos o Senhor. Pedimos que a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, se aproxime, Senhor, dessa parenta da nossa irmã, que ela receba a salvação e cura para o seu corpo, Senhor, mas não antes de ser salva, Senhor, porque é o que nós queremos, a salvação, o final da nossa fé, a salvação das nossas almas. Nesta hora, Senhor, de tristeza para a nossa irmã Célia, lá no sertão, tu sabes como era agradável nosso irmão, gentil para conosco sempre, e o Senhor o levou. Tu és maravilhoso, Senhor Deus, em ter concedido tantos anos de vida a nosso irmão, e eu ter podido batizá-lo em teu nome, Senhor Jesus Cristo, e ele ser um de nós, Pai. Nós agradecemos pelo tempo que nós convivemos com ele, e sabemos, Senhor Deus, que ele tem se arrependido e confessou que crê em Ti, e é nisso que nós depositamos nossa esperança, porque eu também creio em Ti. Não tenho nenhuma justificativa para mim, a não ser que eu creio em Ti. Eu Te aceitei, Senhor, como meu Salvador, e o Senhor me chamou e eu quis, Senhor, e o Senhor pôs no meu coração o desejo, o querer, e o Senhor também pôs o efetuar, pelo que Tu és maravilhoso, e Te agradecemos por essas coisas, porque não vem do homem a salvação, vem do Senhor. Pedimos que console, Senhor, o coração de nossa irmã, que agora viverá só, Senhor,
não tem mais seu filho, nem mais seu esposo. Que o Senhor console seu coração e que nesta hora de dificuldade o Senhor clareie o caminho da nossa irmã, para que ela continue trilhando até se encontrar contigo no final do caminho. Dá graça a ela, Senhor, sustenta a nossa irmã. Pedimos em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Também, Pai, tendo pregado esta mensagem sobre a escolha do homem, escolha dos homens, o julgamento que nós fazemos das coisas, que nem sempre, Pai, concordam com os teus pensamentos e com tua vontade. Nos concede orar, Senhor, e buscar de Ti solução para os nossos problemas, e não com nosso entendimento, com nossa força humana, porque nada pode fazer. Nos concede, Senhor, sermos guiados por Ti neste mundo escuro, para sermos vitoriosos, Pai. Precisamos de Ti. Nos ajude, Senhor, é o que nós te pedimos. Este povo que veio à Tua casa e esses que ouvirão pela internet, que as bênçãos sejam multiplicadas e estendidas a cada um, Senhor. Que Tua graça, que a salvação, que o perdão venha a cada lar, a cada pessoa que nos escuta, que nos vê, Senhor, e a nós que estamos aqui neste dia. Vem conosco para os nossos lares e nos ajude, Senhor Jesus, a vivermos uma vida que Te agrade. É isso que eu te peço e te agradeço, em Teu próprio nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Diga, Deus abençoe seu irmão. Vamos em paz. Oh, meus irmãos, me perdoem. A irmã Cleia tem pedido por sua saúde. Eu fiz confusão aqui. Vem cá, irmã Cleia, vamos orar pela senhora. Com nossos olhos fechados ainda, Senhor Deus, aqui está a Tua serva, Senhor. E eu represento ao Senhor nesta manhã. Também sou Teu servo, Pai. Eu peço, Senhor Deus, que o mal que tem afligido nossa irmã vá embora, Senhor. Que ela seja curada. Que ela tenha saúde, Senhor, e paz. Nós a abençoamos, Senhor. Que a Tua filha receba aquilo que ela tem necessidade. Pedimos isso em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Somente creia, tudo é possível. Amém. Glória ao Senhor. Vamos em paz.